que é que poderia acrescentar nesse diagnóstico? Sabemos que o problema político, estamos numa encruzilhada e precisa-se de se definir, de se encontrar um caminho, um ponto de saída. Bom, para já vamos às premissas. O Horácio do Reis insiste em considerar que existe uma classe de políticos, mesmo o Frei Angalo dizendo Então partilha da opinião do Frei. não há classe política. Então os que fazem o papel da vou, classe política, ou os que fazem o papel de ser políticos. Eu vou me socorrer de algumas teses. A primeira das quais é de um político norte-americano, o 33º presidente americano, Harry Truman, em que ele dizia: você não pode ficar rico sendo político, a menos que seja um bandido. Harry Truman, 1945. E depois, ligado a Angola, há um músico britânico chamado Bob Geldof, a convite de uma embaixada angolana em Portugal. Né? Ele foi convidado para palestrar nesta conferência e disse que aquilo escandalizou na altura. Mas ele estava certo. Ele disse que Angola está a ser governado por criminosos. Né? O que existe aqui, e eu aqui vou discordar com alguns colegas do painel, eu não acredito muito nas crises. A tal crise política, a tal crise... Eu não acredito. Existe um empolamento. Empola-se situações. E não se esqueçam, caros ouvintes, não se esqueçam de que sempre que se aproxima períodos eleitorais, há uma estratégia que é muito usada pelo opressor, no caso aqui estou a chamar opressor, o regime implementado atualmente no país, em acirrar, apertar o cerco com algumas chamadas medidas para darem a sensação de agravamento da situação, porque, como eu disse anteriormente, mais do que isso está, não fica. Então, mas vão surgindo essas medidas como possíveis aumentos de gasolina, aumento não sei de quê e tal, para depois surgir o mesmo ente dando a entender que é um salvador. Exatamente. Essa é a postura do governo. Não nos esqueçamos disso. Nós estamos... Cria a crise e depois apresenta a solução, não é? Exatamente assim. Yeah. E quem escreveu muito bem sobre isso é também o norte-americano. Manuel José, nós se tivermos que nos ater naquilo que foi dito, naquilo que também está aqui a sublinhar, hoje verifica-se na nossa sociedade, e principalmente o foco nas redes sociais, uma espécie de guerra, oposição contra oposição, e no meio surge aí uma suposta sociedade civil. Como poder perceber este fenómeno em que aqui falou do opressor, o MPLA, fica de lado, e a oposição que em teoria poderia comungar, poderia ter o mesmo denominador, o mesmo interesse. Oposição contra a oposição? Eu não entendi. Como assim? Eu depois vou lhe explicar. Nas redes sociais, quem acompanha nas redes sociais, estamos a assistir a essas críticas que são feitas oposição contra oposição. Mas essa pergunta é para o Manuel José. Essa pergunta é para o Manuel José. Depois, se quiser responder, vai responder. Então, como perceber isto? Eu preciso responder. Pois. E veja, vem mesmo a propósito essa manifestação do Dr. Custódio. Vê exatamente na senda do que disse o Frei Angalo. A bipolarização. Não, mas aqui não estamos a olhar para o Dr. Custódio, por exemplo, sim. Ele aqui, nessas vestes, ele fala, ele vai sempre numa filosofia de MPLA UNITA. Ele vai sempre nessa lógica.
Quando quando está a falar, você deixa de ser analista e coloca-se no papel de político, tal político. Da oposição. É assim que eu vejo. Não. Mas se quiser que eu continue, eu vou continuar para explicar. Não, já vai se explicar. Doutor Custódio, Custódio, já vai falar. Deixa-me só. Deixa só o Manuel José concluir. Certo. Pois, então, e dá-me essa sensação de que não é um problema, o problema não está ali, não é? E, como eu estava a dizer, essas crises são empoladas, empola-se as crises, mas eles têm a situação controlada. Eles, quando falo eles, estou a falar do opressor mesmo. Eles têm a situação controlada. Tanto é assim, por causa dessas dicotomias que vão havendo, não é? Quando começamos a falar da economia, você vê que ele está a chorar, não temos, enfim. Houve até períodos em que não conseguia pagar salários da função pública, teve que se fazer empréstimos para pagar, né? Isso tudo faz parte de estratégias para darem a sensação de, eventualmente, não, a situação está assim, mas é tudo criado, tudo controlado. É aquilo que chamam de desorganização organizada, né? Está tudo controlado. Tanto é que, quando você vê, eu falei em tempos com um economista, e que ele disse que o problema da economia de Angola não é tanto o que temos ou o que não temos, é o despesismo. São os gastos supérfluos. E os gastos são determinados por quem? Quem tem o poder. Ele decide onde vai pôr. Até mesmo na compra de consciências. É utilizado, né? Há um gabinete criado que a função dele é essa mesmo. Ele pega um jornalista aqui, pega um jurista aqui, pega num cozinho e paga. Compra consciências, né? Tanto é que você vê que eles têm o controle da mídia, porque tudo se processa lá na mídia. Eles vão controlando a mídia. E aparecem aí, como costuma dizer o Frei Angalo, uns papagaios, fato e gravata, e que embelezam o cenário. Para terminar, Manuel José. Embelezam o cenário. Então, aqui a minha sugestão é, nós temos que ter capacidade de não ser levados como rebanho. É o que acontece normalmente. Todos nós somos levados. Mas isso aqui não é uma solução, é também a identificação de um problema, Manuel José. Não, é parte da solução. Nós ficamos a discutir uma coisa quando a solução não é aí. A solução não está aí. Mas eu já vou lhe colocar